Pronto, continuação do versículo 18. Vendo, pois, Dalila que já lhe descobrira todo o seu coração, mandou chamar os príncipes dos filisteus, dizendo: subi esta vez, porque agora me descobriu ele todo o seu coração. E os príncipes dos filisteus subiram a ter com ela, trazendo com eles o dinheiro. Então ela o fez dormir sobre os seus seios, joelhou-os e o chamou a um homem e o rapou-lhe as 7 tranças do cabelo da sua cabeça e o começou a afligi-lo e retirou-se dele a sua força e disse ela os filisteus: vem sobre ti, Sansão, e despertou ele do seu sono e disse: serei ainda esta vez como dantes e me sacudirei, porque ele não sabia que já o Senhor te tinha retirado dele. Versículo 21 até o último, versículo 22. Dando uma pausa aqui. Nenhum dos irmãos de Mefibosete morre, nem a mãe e nenhum da família de Mefibosete morre, mas só que todos eles passam por dificuldade e problema, que nem Mefibosete, mas nenhum das famílias de Mefibosete morre. Nenhum dos irmãos de Mefibosete morre, nem a filha de Mefibosete morre, né? Que é a única filha de Mefibosete. E se for ler lá o livro de 2 Samuel, vai ver que Mefibosete só tinha uma filha, uma única filha. E Mefibosete era aleijado dos 2 pés. E só tinha uma filha só. Só que nenhum dos irmãos de Mefibosete morre, mas todos eles é servo de Mefibosete. Assim também como o servo de Ziba é servo de Mefibosete. Também a mesma coisa, os irmãos de Mefibosete é servo de Mefibosete, mas passam por dificuldade que nem Mefibosete. E a filha de Mefibosete também não morre, e nem a esposa de Mefibosete também não morre. E também a mãe de Mefibosete não morre, mas também todos esses passam por dificuldade que entra em Mefibosete. E a geração de Mefibosete é a última geração, né? A geração de Mefibosete é a última geração. Vamos fazer a continuação do versículo 21. Então os filisteus pegaram nele e arrancaram-lhe os olhos e fizeram-no descer a casa e amarraram-no com 2 cadeias de bronze e girava ele um moinho no cárcere, e o cabelo da sua cabeça começou a crescer como quando foi arrapado. Juízes, capítulo 16, versículo 4 ao 22. Do próprio argumento. Quem está passando por aqui agora é minha filha com minha esposa. Juízes, capítulo 16, do versículo 4 ao 22. Vamos ao meu próprio argumento. Aí mostra que uma mulher por nome Dalila, através de uma terrível reunião
sobre o assunto que era sobre Sansão, a mesma ganhou dinheiro para poder atrair Sansão, para poder Sansão cair nesse ritmo do qual levou à queda de Sansão. Claro que Sansão teve casos com Dalila, casos de sexo, em casos do qual o Deus Cristo Jesus vivo não tirou a força de Sansão por casos de sexo, que era um outro tempo de prostituição, que era um outro tempo de prostituição, do qual Sansão estava vivendo. Sansão já tinha se prostituído com uma prostituta antes. A força de Deus Cristo Jesus vivo, que estava também os outros dois deuses vivos principais, os mesmos também têm esse atributo da onipotência, da poderes, da qual pelo Deus Cristo Jesus vivo foi dado para Sansão esse atributo da onipotência, que foi a força dada pelo Sansão. Essa força não foi retirada de Sansão por causa das prostituições de Sansão, não. Mexa aí não, Safira. Mas sim porque Sansão não resistiu a Dalila. Bom, Sansão não brincou com os deuses vivos principais, não. Como muitas pessoas dizem por essa terra, não. Aonde é que está escrito na Santa Bíblia essa palavra dizendo que Sansão brincou com os deuses vivos principais? Aonde é que está escrito na Santa Bíblia a palavra brincou? Bom, Sansão, para cumprir a promessa, teve que mentir, mas o mesmo não estava brincando com os deuses principais, não. O mesmo estava amarrando a Dalila, estava amando a Dalila, e para defender a promessa que ele tinha que ganhar, que garantir, o mesmo teve que usar mentiras para Dalila. Isso foi um meio que Sansão encontrou para permanecer em pé a promessa também, para poder não ferir a Dalila, da qual Sansão estava amando. Me dizer que Sansão estava brincando, vejam bem, isso é heresia. E isso não foi uma brincadeira que Sansão fez, não. Isso foi o meio de defesa que Sansão usou para os dois lados permanecerem de pé, que foi o lado da promessa e o lado do amor da Dalila. Dizer que Sansão estava brincando, isso é assunto besta, de que a gente que não tem capacidade de pensar em um argumento que possa esclarecer outros pensamentos, mas o assunto, a força de Sansão foi tirada dele, porque o mesmo não retirou, não resistiu, o mesmo não resistiu a Dalila. Se tivesse praticado mais atos de mentiras na prática, aí a promessa ia durar mais um tempo, mas os atos de mentiras na prática, aí a promessa ia durar mais um mesmo, que foi o principal da história humana,
daquela geração que foi Sansão. Se Sansão tivesse praticado mais um ato, um pouquinho de mentira, mais um pouco a mais, ia durar mais um tempo essa história, né? Sansão ia durar mais um tempo resistindo, mas Sansão, ele não usou mais um pouco de mentira, ele foi dizer a verdade, então foi até ali. Continuando no próximo.